chegando para esse tempo poderoso de oração. Sabe, todas as vezes em que você vê milagres na Bíblia, você vê a manifestação da fé, você vê a operação da unção de Deus, né, do poder de Deus, mas a capacidade para viver milagres, né, ela não vem de nós. Porém, os milagres vêm, né, muitos milagres vêm através da fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz também que se creres, verás a glória de Deus. Então você vê a importância de crer para viver milagres. Você vê a importância de crer para ser capacitado por Deus para fazer a sua obra. E Deus estava me dizendo aqui sobre duas capacidades para você que quer viver o propósito de Deus na sua vida. Para você que quer viver coisas poderosas em Deus. A capacidade de crer, que está diretamente ligada à capacidade de ouvir. Ouvir a Deus e ouvir também as vozes certas. Existem muitas vozes no mundo, mas qual é a voz que nós temos dado ouvidos, né? Então, ouvir é uma coisa, agora dar ouvidos é outra. Muitas vezes ouvindo algo e você precisa discernir, você precisa reter o que é bom. Reter o que é bom. Se você estiver ouvindo algo que te gera dúvida, se você estiver ouvindo algo que é negativo para você e você não ressignificar isso, você não reter o que é bom, isso pode afetar a sua fé. Alguém estava me contando esses tempos que ouviu uma palavra negativa e nessa palavra negativa, sabe o que aconteceu? Tá bom? O som tá saindo aí, gente? Vamos ver. Saindo aí, gente? Vamos ver. Agora tá saindo, ok. Alguém me contou que ele começou a dar ouvidos a uma pessoa negativa, na verdade a pessoa não é negativa, a pessoa que estava falando coisas negativas, e o que aconteceu? Ele deixou isso afetar, né? Ele deixou isso afetar a vida dele, ele não conseguiu reter o que é bom, ele não conseguiu se afastar também, né? Muitas vezes você pode se afastar, tem momentos que você não pode se afastar, né? Então você vai ter que reter o que é bom. Agora, se você pode se afastar, às vezes também é necessário, dependendo, né, da situação. Agora, tem uma pessoa que falou assim que estava ouvindo algo tão negativo que a pessoa passou 2, 3 anos, né, afetado emocionalmente, afetado na fé, começando a duvidar do que Deus pode fazer, porque estava dando ouvidos para algo negativo, né, que vinha através de uma pessoa. Então, olha a importância de crer, né, para você manter crendo em Deus, manter a sua fé, manter a sua confiança em Deus e no que Deus pode fazer. E Deus estava me dizendo aqui, antes de eu entrar aqui, que Deus quer aumentar a nossa capacidade de viver milagres. Deus quer aumentar a nossa capacidade. Deus quer aumentar a nossa capacidade de viver coisas poderosas em Deus, né? Por exemplo, para fluir em um dom espiritual, você entregar uma palavra para alguém, ou você pregar para alguém, né? Você precisa dessas duas capacidades, a capacidade de crer e a capacidade de ouvir. Escute bem, em primeiro lugar, se você quer fluir em algum dom espiritual, você não vai fazer isso sem fé. Primeiro você precisa crer em Deus. E você também precisa, muitas vezes, dar passos de fé. Por quê? Às vezes, quando Deus começa a te usar nos dons de revelação, às vezes Ele não vai te dar as palavras completas, né, até você chegar até uma pessoa. Eu costumo dizer assim, se Deus está te dando alguma pessoa, sai marchando em direção a ela. E Deus vai te dar uma pequena palavra. A hora que você chegar lá, Deus vai dar aquela palavra. Às vezes é uma pequena palavra, uma frase que você precisa dizer, né? E também não é inventar, não é criar da sua cabeça, não é criar. Revelação não é criar da cabeça, não é pôr da minha opinião, mas é você dar um passo de fé, né? E você fala, eu quero ser usado por Deus, né? Começa a desejar os dons, e sem fé você não flui nos dons de revelação.
Sem fé você também não prega a palavra de Deus. Por quê? Porque pregar por pregar não é isso que Deus está querendo. Agora, se você falar, Deus, me usa nas suas mãos, e você na sua simplicidade, você começar a compartilhar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, eu sei que Deus ele vai cada vez mais acrescentar para você. Isso é uma busca constante, uma busca pela palavra, né? Uma busca pela presença de Deus. Então, nós precisamos dessas capacidades, capacidade de crer e capacidade de ouvir, né? Por exemplo, Deus estava me dizendo aqui esses últimos dias agora, que o inimigo estava batalhando muito para roubar a fé, para roubar a confiança de pessoas que estavam acompanhando no canal, né? E Deus começou a me dizer que o inimigo estava querendo dizer, que o inimigo estava falando, né? E até lançando situações, se aproveitando de situações, dizendo que aquilo que Deus prometeu é uma ilusão, é uma falsa esperança, sabe? Mas na verdade é que o que o inimigo usa para nos destruir a nossa fé, Deus usa para nos fazer crescer. Deus usa para nos trazer uma maturidade. Porque nós precisamos ter a capacidade de crer e a capacidade de ouvir. Você está ouvindo isso? Então, você já crê no que Deus falou com você, sem duvidar. E agora você também precisa tomar cuidado com o que você ouve. Porque o inimigo não está contente de ver Deus mudando a sua vida. O inimigo não está contente de ver Deus cumprindo promessa na sua vida. Ele não está contente de Deus te dar um dom espiritual. Ele não está contente de Deus restaurar coisas na sua vida. Então, ele não está contente de Deus trazer a vida abundante para você, trazer uma mudança, trazer um cumprimento de uma promessa. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter a capacidade de crer que Deus faz milagres, de crer que Deus cumpre promessas. Deus é um Deus de promessas, né? E a capacidade de crer está diretamente ligada ao que você ouve. Você está ouvindo isso? Então, talvez a partir de hoje, você pode até ouvir, tem coisas que não tem como, você vai ter que ouvir. Você pode até ouvir algumas coisas, mas você precisa reter o que é bom. Você precisa entender que o inimigo trabalha, né, de formas, como que eu vou dizer isso? Ele não tem respeito pelas pessoas e ele trabalha de formas para tentar roubar a nossa fé. Você está ouvindo isso? Mas não vai roubar a sua fé, não. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 9, versículo 23, e nós vamos orar. Deus está trazendo muita força, muito poder. Deus está trazendo, sabe, algo poderoso sobre a sua vida. Deus está falando aqui, você vai continuar fluindo num dom espiritual. Olha o que Deus está me dando aqui para alguém que está aqui agora, ó. Você que está fluindo em algum dom espiritual. Você que Deus tem um dom na sua vida. Escuta bem, o inimigo está agindo de várias formas para tentar paralisar o seu dom, vindo com acusações na sua mente, não querendo atrapalhar o seu tempo de busca por Deus, tentando impedir que você busque a Deus. Por quê? Porque se você ficar conectado na fonte, não tem como, você vai fluir em coisas poderosas, você vai se tornar bênção para a vida das pessoas. Mas Deus está falando que Ele te capacita, que Ele te protege, tem dons espirituais reservados para você, né? E Deus está falando com alguém aqui, presta atenção. Você que flui em algum dom espiritual e o inimigo luta muito contra a sua vida, Deus está aumentando o seu discernimento para você não parar. Escuta bem, ó, tem gente aqui que está se achando que é gente ruim. Você está achando que em alguma situação você aqui, sabe? E às vezes a pessoa está errado mesmo, né? Nós já vamos orar. Mas tem alguém aqui que o inimigo quer até te pintar como um vilão, né? Um vilão da história, quando na verdade você nem é vilão. Ele está fazendo isso, está investindo pesado para tentar atrapalhar, tentar impedir o que Deus tem na sua vida. Então, quando você começa a entrar no querer de Deus, também existem batalhas. E se não está tendo nenhuma perseguição, começa a desconfiar, né, que tem alguma coisa errada. Agora, toda situação que se levanta contra nós é para nos trazer um crescimento espiritual, é para nos levar à maturidade. Você está vendo? Tudo aquilo que o inimigo usa para nos prejudicar, para nos paralisar, Deus usa para trazer um crescimento. Escuta bem. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem
Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Ele nos recompensa com a sua presença, ele nos recompensa de muitas formas. A Bíblia diz assim: aquele que largar pai, mãe ou propriedades por amor a mim e o Evangelho, Jesus diz, receberá 100 vezes mais nessa terra e, sobretudo, na era vindoura, a eternidade. Então, esse 100 vezes mais nessa terra, tem uma versão que eu gosto, que eu acho que fica mais encaixado aí, que ela fala assim, 100 vezes tanto. Então, não limita ao 100. Naturalmente, se você se render a Deus, Ele vai dar o que você precisa para cumprir o seu chamado. Ele vai te dar a unção que você precisa. Ele vai te dar a sabedoria que você precisa. Ele vai te dar as capacidades que você precisa. E a fé é muito importante, porque a fé, até quando eu não estou sentindo, até quando eu não estou vendo, eu não estou refém do que eu vejo, eu não estou refém do que eu sinto. Eu tenho fé do que Ele me falou, eu tenho certeza do que Ele me falou. A fé é uma convicção de fatos que não se vê. Você está ouvindo isso? Deus precisa desenvolver a nossa fé. Por quê? Porque nós vamos passar por momentos de deserto. O sangue de Jesus tem poder, né? Mas nós vamos passar por momentos que às vezes a gente não está sentindo. Mas você precisa estar convicto do que Deus te falou. Por quê? Porque hoje existem muitas batalhas, até com falsas religiões. Não é sobre religião. A história aqui é sobre um relacionamento do homem com Deus, do relacionamento nosso com Deus. Mas tem tantas coisas que acontecem hoje, e nós não podemos ser refém do que vemos ou refém do que sentimos. Mas nós precisamos andar pela revelação da palavra. Não que Deus não faça sentir. Deus não é contra sentimento, não. Mas Deus fala no Espírito e traduz para a nossa alma. Na nossa alma tem os pensamentos, na nossa alma tem o sentir, nós sentimos. Mas quem sabe você está passando uma época que você não está sentindo como antes. Não importa, não interessa. Você tem uma palavra, você tem que estar convicto de que Deus é na sua vida. Você está ouvindo isso? Primeira coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, você não confia em quem você não conhece. E tem outros que já conhecem e já não confia mesmo justamente por isso. Agora, você não vai confiar em Deus, você não vai confiar em Deus se você não tiver relacionamento com Ele. Você quer conhecer um falso profeta? Você conhece o falso profeta quando ele não aponta para Jesus. Se alguém está apontando para si mesmo, então esse é um falso profeta. O verdadeiro profeta, ele aponta sempre para Jesus. Ele vai sempre te orientar a ter relacionamento com Jesus. É claro que o ministério profético é poderoso, não confunda as coisas. Deus usa profetas, Deus muda decretos através de profetas, Deus cura através dos profetas, Deus manifesta o seu poder através dos profetas. Esse mover profético é para hoje, o ministério profético é para hoje. No Novo Testamento, lá em Efésios 4:11, você vê isso. Não tem nada de errado, você receber algo através de um profeta, mas tem alguns profetas, que eles apontam muitas vezes para si mesmo. E eu sei que a unção profética ela é muito poderosa, ela é muito poderosa. Agora, nós precisamos sempre apontar para Jesus. Se você vê alguém que está apontando muito para si mesmo, começa a desconfiar. Agora, Deus está... Bom, deve ter uma instrução aqui, porque não estava programado de eu falar isso, mas estamos sendo guiados pelo Espírito. Você vê, nós estamos falando da capacidade de crer, e a capacidade de ouvir. Você vê aqui em os discípulos no caminho de Emaús, eles tiveram um entendimento, eles tiveram uma revelação, daquele que estava falando com eles. Porque no caminho eles estavam andando com Jesus. No começo eles não estavam percebendo, e depois aquilo foi revelado para eles. Eu estava pensando nisso hoje, eu vou falar mais disso ainda hoje, mas
os discípulos ali no caminho de Emaús, eles estavam caminhando, né? E ao ouvir Jesus explicar as Escrituras, eles foram renovados. Ao ouvir Jesus explicar as Escrituras com revelação, eles foram renovados, sabe? A capacidade nossa de ouvir também está ligado ao que nós conhecemos da palavra, ao que nós entendemos da palavra. Não é o quanto você sabe, mas é a revelação que você tem do que você sabe. Sabe que Deus está falando com pessoas aqui? Você precisa tirar tempo de leitura da Bíblia. Você precisa tirar tempo de meditação, que seja um versículo por dia, que seja um versículo na semana, né? Se Deus está te saltando, se está saltando para você um versículo, se está saltando para você uma escritura, então passe tempo de leitura da palavra, né? Pega a sua Bíblia de papel para evitar as distrações. E enquanto Jesus ia andando ali com os discípulos no caminho de Emaús, eles tiveram o seu entendimento aberto. A fé deles foi renovada ao ouvir Jesus explicar as Escrituras. Muitas vezes, não sei se isso já acontece com você, creio que sim. Muitas vezes eu estou andando, fazendo alguma coisa, e Deus fala comigo assim, por exemplo, né, Salmo... fala um salmo bom. Salmo 23, 1. Né? Ou vem Salmo 23, versículo 3. Não é esse salmo, mas um exemplo. E aí, às vezes eu nem lembro o que está escrito lá, às vezes eu nem sei o que está escrito lá. A hora que eu abro a minha Bíblia, é uma resposta que eu estava precisando. A hora que eu abro a minha Bíblia, é uma promessa que Deus está me fazendo. E às vezes no momento eu não percebo. Ah, tá bom, Salmo 23, versículo 1. Ok. Daqui a pouco vem a mesma palavra. Daqui a pouco eu vou no culto, alguém cita aquele versículo. Daqui a pouco, sabe? Deus começa a trazer várias confirmações, né? Então, escuta bem. O que Deus está falando com você hoje? O que você dá ouvidos afeta a sua fé. Tem coisas que não tem como deixar de ouvir. Então você vai precisar reter o que é bom. Porque tem lugares que você só desconecta, tem pessoas que você só desconecta e está tudo bem. Agora tem situações, por exemplo, dentro da casa. Se tem gente dentro da sua casa falando negativo, você pode até falar para ele, para de falar coisa negativa aqui, isso aqui afeta a nossa vida, você não está percebendo? Você pode dar uma chamada ali de atenção, mas tem situações que não tem como você sair do ambiente. Por exemplo, às vezes também pessoas com falta de entendimento da palavra, não tem discernimento do que Deus está fazendo nesses dias, né? Aí falam contra a prosperidade, contra a vida abundante, e tem os exageros, então as pessoas ficam armadas, né? Mas se você tem um relacionamento com Jesus e Ele fez uma promessa para você, você está ouvindo? Deus é um Deus de relacionamento. Então você já sabe o que Deus te falou. Aquela palavra lá negativa não se aplica para você. Então, a sua capacidade de crer está diretamente ligada à sua capacidade de ouvir. Por que o inimigo quer falar coisas erradas? Que coisas de dúvida, de incredulidade, de fortaleza espirituais, de religiosidade? Por que o inimigo quer lançar coisas erradas na nossa mente? Porque ele sabe que isso vai destruir a nossa fé. Sabe como funciona o mundo espiritual? O mundo espiritual funciona pelo poder das palavras. E se o inimigo rouba a sua fé, se ele vem com uma coisa negativa e aquilo consegue entrar, nós vamos orar hoje. Deus está dando um grande livramento aqui, e Deus está fortalecendo a fé de muitas pessoas aqui. Se você começa a duvidar, se você começa, sabe, a ter muitas dúvidas, o que vai acontecer? Isso começa a afetar a sua fé. Então, você não pode absorver palavras de dúvida, palavras de medo, palavras de incredulidade, né, de fontes que não estão ligadas à verdade bíblica. As pessoas têm seu próprio entendimento e não o entendimento da palavra e começam a colocar em dúvida, né, que Deus faz milagres, que Deus é bom. No último culto que nós tivemos agora, algo poderoso aconteceu. Deus falou comigo lá, tinha alguém especial lá, um jovem rapaz, ele estava lá, aí Deus falou comigo, estou revestindo ele de poder, tem uma unção sendo liberada para a vida dele. Eu falei assim, se você tem fé,
Eu falei assim, sai dando passos de fé agora. Eu falei, tem alguém aqui com dor? Não tinha ninguém com dor, mas eu falei, tem alguém aqui com enfermidade? 5 pessoas levantaram a mão. Eu falei, vai até elas e declara cura em nome de Jesus. E nós já estamos recebendo o testemunho, né? O que aconteceu? Veio uma unção sobre a vida daquele jovem. Eu falei, tem uma unção na sua vida. Deus está te revestindo de poder. E ele saiu caminhando e tocando. Uma das pessoas que chegou já até mim o testemunho, ele tocou. Eu falei, toca no ombro dela. E falou, declaro cura em nome de Jesus. Veio um poder, uma unção de cura, que tocou o corpo daquela mulher. E ela sentiu um alívio imediatamente, sabe? E ela sentia até um descanso, já, sabe? Sentiu vontade já era noite, né? Então de dormir, de descansar, porque às vezes vem um peso sobre a pessoa quer dormir e não consegue, quer descansar e não consegue. Tem gente aqui que está assim. Você está ouvindo isso? Agora, como que veio essa unção? Né? Ela veio do espiritual, ela veio do espiritual, mas foi liberada pela palavra. Foi liberada por uma palavra na unção de Deus, no poder de Deus. Você entende isso? Então escute bem. O que você dá ouvidos afeta a sua fé. Né? O que você dá ouvidos afeta a sua vida. Então, você deve evitar absorver palavras de dúvida. Jesus continua fazendo milagres hoje. Jesus está curando pessoas aqui hoje. Sabe que Deus acabou de falar aqui para mim? Que quando você ouve aqui, Deus está fazendo, Deus está passando em revista do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Tem uma unção de Deus tocando todo o seu corpo, tirando todo o peso. Você sabia que palavras negativas podem trazer peso? Palavras negativas podem te afetar, mas Deus está cancelando hoje toda palavra negativa, toda palavra de dúvida, toda palavra de incredulidade. O filtro do Espírito Santo está sendo liberado sobre a sua vida e você vai reter só o que é bom. Escute bem, Salmo 1:1 e vamos orar. Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Essa live é uma providência espiritual para muita gente que está aqui, viu? Que a coisa está séria, hein? Deus estava falando comigo, o inimigo estava trabalhando pesado. Está trabalhando pesado para roubar a fé das pessoas. Então, Deus já te deu a capacidade de crer. E agora Ele está também te dando a capacidade de ouvir, de filtrar, de reter o que é bom. Né? E não leva para o pessoal, que senão você vai perder. Não leva para o pessoal, não. Senão o inimigo vai conseguir atrasar você. Mas você não vai atrasar, não. Todo mal já bateu em retirada em nome de Jesus. Fica aí que nós vamos orar. Olha lá, Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você está ouvindo isso? As mesas que você senta, as pessoas que você fala com elas, você deve tomar cuidado, porque às vezes a pessoa está te dando um conselho errado. Às vezes a pessoa tem uma interpretação bíblica errada, ou pior, ela nem tem interpretação bíblica. Ela só fala o que vem da cabeça dela. Né? Então o que você ouve vai afetar a sua fé. Tem pessoas cristãs que escarnecem de Deus. Deus faz uma promessa para uma pessoa e ela fala, Deus não faz isso não. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus específico, Deus é um Deus de relacionamento. O que Deus falou com você vai acontecer sim. Deus falou que foi com você, não foi com ela. Eu já falei aqui com vocês, às vezes as pessoas vêm falar para mim uns absurdos. Sabe? Eu vou usar, lógico, o meu discernimento, que Deus me deu, mas muitas vezes eu não duvido, porque Deus faz coisas grandes e Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus específico. Você está ouvindo isso? E Deus faz promessas específicas para você. O que Deus falou com você, Ele não errou de endereço. O que Deus prometeu para você é para você. Talvez Deus não fez isso com outras pessoas, não interessa. É porque Deus tem uma coisa específica com você. Eu vou declarar, o que Deus não fez na vida de muita gente, vai fazer na sua vida. E não é porque você é melhor, não interessa. É porque Ele fez uma promessa para você. Então você precisa se cercar de palavras de vida, de palavras de fé, de palavras de esperança, sabe? Então, sabe o que Deus está me dando aqui? Josué e Caleb. Josué e Caleb escolheram dar ouvidos à promessa de Deus.
E eles deram ouvidos à promessa de Deus e não deram ouvidos ao medo, não deram ouvidos ao conselho daqueles que foram também espiar a terra, mas estavam negativos, estavam com incredulidade. E eles foram recompensados. Eles entraram na terra prometida. Uma geração inteira não creu e morreu no deserto. Você está ouvindo isso? Uma geração inteira não creu e morreu no deserto. Então, uma geração inteira morreu sem viver a promessa de Deus, mesmo tendo uma palavra. Você está ouvindo isso? E o interessante é que as pessoas falam assim: não, eu só quero a minha salvação. Por quê? Porque eles ou não entenderam, né? Ou não discerniram o tempo em que nós estamos aqui na terra. Esse tempo aqui na terra, ele não é perfeito. O mundo realmente está em trevas. Só que as trevas só vieram para o mundo por causa do pecado. E quando você está em Jesus, ele vai trazer restauração sobre a sua vida. Ele vai trazer vida abundante sobre a sua vida. Deus quer que você viva vida abundante. Agora, o que acontece também é que tem pessoas que querem colocar a vida abundante à frente de Jesus. Aquilo começa a afetar a emoção dela, porque ela está desenfreadamente querendo as coisas da terra. Né? É um crente terra. Né? Crê em Jesus, mas só terra. Não, não é isso que eu falo aqui. Né? Agora, escuta bem. Jesus, ele pregava os milagres. Jesus, na verdade, operava os milagres. Por quê? O milagre veio para destruir o poder do pecado. O milagre veio para destruir as trevas que estão instaladas no mundo. O mundo pode estar em trevas, mas sobre ti se verá a glória do Senhor. Nós já vamos orar, Fabiana. Eu vi lá, na verdade, eu fiquei sabendo do trabalho que vocês têm feito aí. Glória a Deus. Então, escuta bem. As influências na nossa vida, elas são muito decisivas. Para entrar na terra prometida, tinha um povo que tinha uma promessa que era de Deus, uma palavra que era de Deus, e não entraram. Você está ouvindo isso? É possível alguém ler a Bíblia, é possível alguém orar e jejuar e não crer que Deus que Deus faz milagres, que Deus providencia. Por quê? São fortalezas espirituais. Uma geração inteira, eles olharam para os gigantes e não olharam para o Deus, que é maior do que qualquer gigante. Tem pessoas, tem crentes, que eles não entendem. Lá no céu, nós estamos indo para o céu. No céu você não vai precisar de cura. No céu você não vai precisar de milagres. No céu você não vai precisar de providência. Você não vai precisar de destruir mal, não. No céu já está tudo perfeito. Jesus orou: seja feita assim na terra como é no céu. Agora é diferente. Tem crente também que fica muito terra. Vou falar o outro lado também. Tem crente que fica muito terra. Vamos orar. Vamos orar já. Eu vi o pedido de oração. Coisa séria, né? Vamos orar. Tem crente também que fica muito terra. Só pensa nas coisas da terra. Só pensa em primeiro lugar nas coisas da terra. Isso está invertendo a ordem. Não. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você buscar Deus, Ele vai te guiar pelos caminhos que Ele tem. Todo mundo que buscar Deus vai ser um milionário? Bom, aí tem o significado também da palavra milionário, que tem ali, que no final das contas vai significar de ter uma providência, de ter a vida abundante, de ter mais do que o suficiente, também não é bem assim, tem os exageros, mas Deus também pode fazer alguém milionário, pode, mas na verdade a situação é, quando Deus tem uma promessa para isso, Ok. Agora, quando Deus tem um propósito, uma promessa para isso. Agora, todo crente, ele deve viver
na dependência de Deus. Escuta bem, não que você não deve trabalhar, não é nada disso que eu estou falando. Presta atenção. Depois fica distorcendo o que a gente fala. Por exemplo, você deve orar para saber qual é a profissão, você deve orar para saber qual é o negócio. E Deus vai direcionar você por caminhos de providência, né? Você deve orar em toda situação pedindo um direcionamento de Deus. Agora, tem 4 formas que Deus usa para abençoar uma pessoa. A primeira, dando força para a pessoa trabalhar, né? Estou falando de abençoar financeiramente, como eu fiz essa citação. A segunda, dando uma sabedoria, né? Ou dando uma ideia, até uma revelação de fazer algo, né? A terceira, Deus conecta com pessoas. E a quarta, você vai se surpreender, né? É o ato soberano de Deus. É quando Deus resolve visitar, Deus resolve fazer um milagre, Deus resolve fazer aparecer, né? Então Deus faz milagres financeiros. Você está ouvindo isso? Então, qual que é essa oração hoje? O que Deus está falando com você hoje? Ó, se a sua fé está sendo atacada, é porque o inimigo quer ir lá numa das bases, que é a sua fé. Ele quer ir lá na sua fé e destruir a sua fé, para você não viver as promessas de Deus. Agora, a sua capacidade de crer está diretamente ligada ao que você ouve. Então, você precisa ouvir todas as coisas e reter só o que é bom, né? Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Cada pedido de oração aqui Deus está vendo agora. Olha lá, Deus está abrindo as portas aí, né, André Vieira, glória a Deus. Se você não colocou ainda, coloca aí. Eu tenho meu pedido de oração. Eu tenho meu pedido de oração. Ó, eu vou falar aqui. Deus, tem gente aqui que Deus está falando, que deu um dom espiritual para você. E o inimigo tem trabalhado de muitas formas para impedir que você flua nesse dom. Você está ouvindo? Mas Deus te trouxe aqui para falar. Ele está restabelecendo. Ele está aumentando o poder do seu dom. Você está ouvindo isso? Agora, tem uma instrução. Se Deus te chamou para fluir um dom espiritual, tem uma responsabilidade da sua parte. Ó, oração, jejum, né? Um estilo de vida de oração, de jejum, de leitura da palavra. Você está ouvindo isso? Então, Deus vai te usar com muito poder. Você está ouvindo isso? Deus vai te usar com muito poder, com muita autoridade. Agora, se não tiver uns bastidores, só chegar lá na hora, não tiver um preparo antes, né? Não tiver um treino antes, não tiver uma preparação espiritual antes, aí não vai acontecer. Então você precisa estar conectado com Deus, na oração, no jejum, né? Na leitura da palavra. E Deus está liberando muito poder para alguém que está aqui. Você que está orando aí por um dom espiritual. Você está ouvindo isso? Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, Deus está restabelecendo os dons. Eu sei que tem alguém aqui, que o inimigo fez de tudo aí para destruir você, para você não fluir em algum dom espiritual. Você está ouvindo isso? Agora, presta atenção. Tem pessoas que começam a fluir em coisas espirituais sem uma preparação, né? E os ataques já vão vir naturalmente, você estando preparado ou não. Mas se você não estiver preparado, isso pode afetar muito a sua vida, né? E olha que Deus está me dando uma coisa muito séria aqui, vamos orar. Ó, tem alguém que está aqui, Deus está trazendo uma resposta de muito tempo para você. Sabe o que aconteceu? Você começou a fluir em algum dom espiritual. E é natural você ter a perseguição espiritual, perseguição de todo tipo, né? Está repreendido, destruído em nome de Jesus, né? Agora, você começou a fluir em algum dom espiritual e você estava ouvindo Deus. Só que chegou uma hora que você parou de ouvir Deus. E aí você tomou uma decisão errada. E Deus falou com você, não é isso, não é isso.
E você mesmo assim, sabendo que aquela não era a decisão, tomou a decisão. Aí passou anos de prejuízo. Você está ouvindo? Então, mas agora já passaram anos de prejuízo. Deus está falando agora que Ele vai restabelecer. Deus vai restabelecer não só os seus dons, Deus vai restabelecer a sua vida. Você está ouvindo isso? Deus está trabalhando nas estruturas para restaurar a sua vida, restaurar a sua alegria, restaurar a sua vida, sua plenitude, restaurar a sua paz. Deus está tirando esse vazio, essa tristeza. Você está ouvindo isso? Fluir em coisa espiritual é coisa séria. As pessoas acham que é brincadeira. Por quê? Às vezes a gente está fluindo e parece muito simples, né? Parece simples. Deus faz parecer ser simples, mas não... a coisa é séria. Você está ouvindo isso? Se você não está disposto a ter vida de oração, de jejum, né? De conhecimento da palavra, se você não está buscando a Deus, assim, ou se você não teve um momento ali de consagração para isso, eu te oriento, então, aí devagar. Então não flui em uma coisa muito espiritual. Só fale um versículo e vai mais tranquilo, e não flui em alguma coisa muito de poder, né? Até você se comprometer. Por exemplo, muitas vezes Deus vai nos chamar para um período mais prolongado de jejum. Por exemplo, um jejum de 40 dias. Né? Jejum de 40 dias, por exemplo, pode ser da meia-noite ao meio-dia, só na água, né? E aí você tem que ver suas condições de saúde. Né? Então tem pessoas que não estão preparadas e querem fluir em um dom espiritual. Aí é coisa séria. A não ser se no momento exato você esteja debaixo de uma cobertura espiritual. Muitas vezes quando eu estou ministrando eu falo, o sangue de Jesus já está cobrindo aqui. Deus vai te dar uma palavra, sai do seu lugar e profetiza. A pessoa está liberando a palavra, por quê? Porque ela está debaixo da cobertura. Ah, esse negócio de cobertura eu não acredito. Então, vai ser... Então, nem mexe com isso. Agora, se você acredita, você precisa entender. Ó, tem gente, quando está num ambiente ali onde o Espírito Santo está se movendo, às vezes Deus me dá uma palavra. Fala assim, ó, Deus está te dando uma palavra para alguém. Sai do seu lugar e libera essa palavra. Né? Esses dias aconteceu, inclusive, com a minha filha mesmo. Ela falou, ixi, pai, você falou aquilo, Deus já estava falando, estava pondo alguém no meu coração. Ela saiu marchando assim, no meio do culto, saiu marchando e falou, estou querendo dar uma palavra para alguém. Pediu um reforço, pediu uma ajuda. Aí chegou lá, Deus entregou a palavra que precisava ser liberada na vida de uma outra pessoa. Ela fez o quê? Ela já está tendo a busca dela. Né? Ela já está tendo a busca dela, mas na hora, Deus estava autorizando, Deus estava dando uma cobertura espiritual para ela fluir. Então a coisa é séria. Né? A coisa é séria. A Bíblia diz assim, ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois disso eles foram cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas, né? E eles tinham uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Então, Deus está dando uma instrução aqui para alguém. Né? Para mim é melhor eu vir dar uma palavra assim de 3 pontos rapidinho e sair, porque daí alcança mais gente. Mas eu estou sendo guiado pelo Espírito. Então eu falo que Deus está mandando. Deus está direcionando de falar de dons, de manter sua fé para viver as promessas. Então eu vou sendo guiado e Deus está atingindo pessoas aí, de uma maneira, né, especial, poderosa. Olha lá. Então presta atenção. Você quer fluir em um dom espiritual? Deus está te chamando para isso? Envolve uma renúncia, envolve um compromisso. Por exemplo, tem gente que quer ficar flertando com o pecado, fazendo coisa que não agrada a Deus, que não é da vontade de Deus, e fluir no dom espiritual. Toma cuidado. Isso é coisa séria. Você tem que tomar uma decisão para Jesus, consagrar a sua vida, aí depois você vai fluir. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Né? Todo mundo tem suas falhas. Mas não é bem assim, falhar e já ficar por isso mesmo. Não. Se você está andando com o Espírito Santo, naquela mesma hora que você erra, o Espírito Santo já começa a convencer você. Fala assim, ó, aquilo ali foi errado. Aí você já pede perdão para Deus. Você não consegue. Quem anda conectado com o Espírito Santo não consegue. Ó, eu sempre ensino uma coisa, já tem anos, uma coisa que eu aprendi há anos já atrás e eu falo até hoje. Né? Assim, ó, eu não quero só ser usado por Deus. Já falo isso há muito tempo. Eu não quero só ser usado por Deus, eu quero ser aprovado por Deus. Porque tem gente que pode ser usado,
né? E também se você já está aí, é aquela pessoa, não sei o que, você já está errado também. Já está querendo julgar outra pessoa. Se preocupa com a sua vida, né? Se no máximo intercede pela vida do outro, né? Olha lá. Tem gente que não vigia, né? E aí entra em situações desnecessárias no mundo espiritual, né? Mas Deus está trazendo essa palavra para te dizer agora. Você tira um tempo de jejum, tira um tempo de uma busca por Deus, porque Deus vai te capacitar de uma maneira poderosa. Deus vai restabelecer dons para alguns aqui, para outros, né? Deus vai dar dons, Deus vai dar capacidade. Depois que você está andando com Deus, você vai ver que a coisa flui, não é pesado. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Gente, eu vou falar uma última coisa aqui e vamos orar. Nem todo mundo que você acha que está ali fluindo um dom, né, está realmente fluindo. Às vezes tem uma coisa errada ali fluindo. Agora, se você orar, você vai conseguir discernir. Ou se você orar, Deus também vai te proteger, né? E também não é para você ser uma pessoa desconfiada, não. Mas use o seu discernimento, né? Então, se eu estou falando isso aqui, deve ter um propósito. Deus está chamando pessoas para se prepararem e para entender que existe uma grande diferença entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus, né? É possível que alguém esteja sendo usado para pregar ou para fazer algo, está sendo usado, mas não está sendo aprovado. Então se preocupa com a sua vida espiritual, né? E fica na sua, porque as pessoas às vezes falam uma palavra dessa, eu falo, já sei, Deus está falando de tal pessoa. Está falando de tal pessoa coisa nenhuma, está falando de você, está falando de mim. Nós precisamos andar aprovado por Deus, é verdade? Vamos orar? Olha aí. Ei, rapaz, sabe o que Deus está falando aqui comigo? Eu vou falar. Tem coisas que você tem que ter paciência de esperar o tempo. Deus é um Deus de processos, né? Mas tem gente aqui que tem uma palavra. Qual? Eu vou falar. Já tem 3 dias que Deus está trazendo essa palavra para mim. Tem gente aqui que tem uma palavra. Ainda esse ano eu vou fazer algo na sua vida, né? Então, não é para todos a palavra. Mas Deus está trazendo como uma confirmação aqui. Se você tem uma palavra, vou falar pela 4ª, 5ª vez. Se você tem uma palavra que ainda esse ano Deus vai fazer algo na sua vida, então não duvida. Ainda esse ano Deus vai entrar nos papéis. Até coisa que não era para dar certo, até coisa que não era para ser aprovado, vai ser aprovado, porque você tem uma palavra. Você está ouvindo isso? Olha aí, Deus está entrando nos papéis. Deus está entrando nos documentos. Ó, e Deus falou que vai fazer algo ainda na sua vida e já confirmou com você. Você conseguiu perceber? Eu estou sentindo o poder de Deus. Você já conseguiu discernir que Deus falou com você. Deus está falando ainda esse ano. Ainda esse ano Deus vai cumprir palavra que Ele falou que é para esse ano. E tem coisas que Deus está te preparando para o ano que vem. Mas ainda esse ano Deus vai cumprir coisas que falou na sua vida, né? Algumas vezes Deus dá datas, não é sempre. E às vezes Deus pode dar, por exemplo, um ano, né? E se Deus falou que vai fazer algo com você esse ano, então vai ser esse ano. E ponto final. Você está ouvindo isso? Ó, eu vou falar. Tem gente, ó, isso aqui eu estou falando aqui no final. Presta atenção. Tem gente aqui, ó, Deus está liberando chaves. Deus está liberando chaves para pessoas que estão aqui. Pega a sua chave aí, em nome de Jesus. Você está ouvindo? Ok. Vamos orar. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha agora trabalhar no mais íntimo do nosso coração. Tem pessoas aqui de grandes dons, grandes propósitos. E tem pessoas aqui de coração sincero diante do Senhor. Eu peço que o Senhor libere agora o seu poder. Peço que o Senhor libere agora a tua unção. Peço que o Senhor libere a unção de proteção. E que a sua presença venha nos atrair. Que a sua presença venha nos conduzir. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial com capacitação sobre a nossa vida.
Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu Espírito. Eu apresento diante do Senhor agora cada pedido de oração. Eu apresento diante do Senhor agora cada necessidade. Pai, nós estamos aqui na Sua presença e nós apresentamos nossas necessidades. Nós temos a necessidade de milagres, nós temos a necessidade de sabedoria, nós temos necessidade de ouvir a Sua voz, nós temos necessidade de discernir o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está falando na nossa vida. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa, de uma maneira especial a partir de agora, e comece a tocar os enfermos, aqueles que estão sentindo alguma dor, aqueles que estão sentindo agora alguma opressão, aqueles que estão sentindo alguma tristeza, alguma angústia. Eu dou uma ordem em nome de Jesus a todo espírito maligno, bata em retirada em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha com proteção, eu peço que o Senhor venha agora, libera a tua unção, libera o seu poder. Pai, a unção que despedaça todo o jugo. Eu peço que o Senhor venha tocar na região das costas. Eu peço que o Senhor venha trazer uma leveza agora. Eu peço que o Senhor venha trazer o seu jugo, que é suave, que é leve. Pai, nos dê a capacidade de te ouvir, a capacidade de te obedecer, em nome de Jesus. Pai, libera uma unção de capacitação agora. Pai, nos atrai para a sua presença. Capacita, Pai, que com palavras simples, coisas poderosas aconteçam em nome de Jesus. Você que Deus está te chamando para pregar para as pessoas, né? Nem sempre você vai pregar em cima do púlpito, não. Deus está te capacitando com palavras simples, pessoas serão curadas. Com palavras simples, pessoas serão curadas da alma. Com palavras simples, pessoas serão curadas de questões emocionais. Com palavras simples, pessoas virão para Jesus através da sua vida. Deus está falando aqui com alguém, você que tem um desejo, você que tem um desejo de pregar, você que tem um desejo de ser usado por Deus, Deus está honrando o seu desejo agora. A Bíblia fala sobre desejar os melhores dons espirituais. O desejo está ligado à dádiva. Se você tem um desejo, Deus agora, Ele está realizando o seu desejo de ser usado por Ele. Deus está liberando uma dádiva, Deus está liberando um dom, Deus está liberando algo especial na sua vida. Olha que Deus está falando com você aqui. Deus está te dando capacidade. Deus está te dando poder. Deus está te dando autoridade para você fluir e para você ser bênção na vida de outras pessoas. E Deus vai acrescentar grandemente. Deus vai acrescentar de uma maneira extraordinária na sua vida. Recebe agora do poder do Espírito Santo, do alto da sua cabeça até a planta dos pés. Deus traz renovo agora para você. Deus renova as suas forças. Deus agora libera uma unção de milagres. Você que já tem uma palavra que ainda esse ano Deus vai fazer. Deus te trouxe aqui para confirmar. É ainda esse ano. Deus não mudou de opinião. Deus não mudou de data. Deus não mudou de ano. Deus não mudou a palavra que Ele falou na sua vida. Vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Muitas vezes Deus vem com uma instrução. Por quê? Porque Deus está te preparando para algo ainda maior, algo poderoso. E Deus está falando aqui, não duvida que você é um ungido de Deus. Não duvida que a presença do Espírito Santo está na sua vida. Então, mantenha isso numa comunhão com o Espírito Santo. Você está ouvindo isso? Jesus sempre vem explicando as Escrituras e vivendo o poder das Escrituras. Ele veio no caminho de Emaús, enquanto ele falava as Escrituras, eles começaram a perceber algo diferente, sabe? Jesus se revela de muitas formas, né? E eu declaro que Deus vai te usar nas Escrituras, sabe? Às vezes é um versículo que você vai citar. Tem muita gente que pode falar o versículo que for, mas quando você fala o versículo, guiado pelo Espírito, na unção do Espírito Santo, é diferente. As coisas acontecem. Às vezes você fala uma coisa simples. Muita gente pode falar uma coisa simples, mas se você falar debaixo de um direcionamento, se você falar debaixo da unção do Espírito Santo, a coisa é diferente. Você está ouvindo isso? Esses dias alguém veio falar assim para mim: ora pela minha mãe, ora pela minha mãe. Tal pessoa orou, né? Eu falei, não, ok. Eu falei assim, você vai chegar na sua casa hoje e a partir de agora sua mãe começa a melhorar. E sua mãe vai ficar completamente curada.
No próximo encontro nosso, ele veio falar, rapaz, isso realmente aconteceu. Você está ouvindo isso? Por quê? Quando nós estamos debaixo de uma graça de Deus, as coisas acontecem. Você está ouvindo isso? Então escuta bem, Deus está protegendo a sua vida. Deus está agindo agora em cada pedido de oração aqui. E Deus está falando, ó, tem uma unção diferente. Tem uma unção diferente fluindo nesse lugar. Tem uma unção diferente tocando a sua vida. Recebe do poder do Espírito Santo agora. Deus está falando aqui, a partir de agora, Deus está tocando nos joelhos cansados. Ó, Deus está tirando agora todo o cansaço. Deus está fortalecendo você. No romper da manhã, Deus está fazendo milagres. Deus está trazendo uma força. Deus está trazendo um vigor novo. Deus está trazendo uma capacidade de crer, uma capacidade de ouvir e uma capacidade de viver uma vida com Deus. Viver uma vida na presença de Deus. E isso é uma vida de milagres. Você está ouvindo isso? Ó, escuta bem. Eu sei que às vezes tem pessoas que precisam sair porque vão trabalhar ou algo assim, né? Mas eu vi o Senhor dizendo, que Deus está vindo com uma capacidade de pregar. E Deus está liberando uma unção especial. Você está ouvindo isso? Uma unção especial para você que tem tido o desejo de pregar, de falar de Jesus. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Fabiana, Deus está liberando essa unção na sua vida. Essa unção já está liberada na sua vida. Ó, eu vou dar para você, Deus está me dando aqui para você, eu creio, né? Deus está me dando aqui para você, Atos no capítulo 3. Vendo que Pedro e João eram homens iletrados e incultos, né? Mas eles falavam ousadamente a palavra de Deus, eles reconheceram que eles realmente haviam andado com Jesus. Muitas vezes a nossa diferença vai ser uma só, e é suficiente. Nós andamos com Jesus. Você precisa também conhecer, cada vez conhecer mais a Bíblia. Vou indicar hoje em dia tem muitas formas. Eu tenho um livro ali que ele fala de toda a história bíblica, né, de uma forma geral, como se fosse um panorama bíblico, né? Então é importante o conhecimento da Bíblia. Às vezes tem uns ok, agora escuta bem. Quando você anda com Jesus, você tem ousadia, né? Porque às vezes está faltando ousadia para muitos de nós, porque nós não estamos andando com Jesus. Quando a gente anda com Jesus, você tem ousadia. Quando você anda com Jesus, você tem coragem. Alguém me perguntou, nossa, mas como você faz essas coisas aí, né? No culto, as ministrações, fala assim, quem que está com a dor aqui? Se está curado em nome de Jesus. Ou às vezes Deus revela, fala assim, ó, você aí, você está com uma dor assim, assim, assim. Ainda hoje você pensou assim, assim, assim. Mas como você fez isso? Né? Eu falo, ó, eu não fiz nada. Né? Isso é uma graça de Deus. Mas aqui eu vou falar para você, é andar com Jesus. Né? Se você andar com Jesus, você fala um versículo simples. Às vezes você nem fala um versículo. Se andar com Jesus, você fala uma palavra que é realmente, que estava no pensamento da pessoa, né? Que é uma palavra que a pessoa estava precisando, uma revelação de Deus. Se você anda com Jesus, coisas poderosas acontecem através de você. E também Deus faz na sua vida. Você está ouvindo isso? Ó, tem uma unção de cura, tem uma unção de capacitação, tem uma unção de milagres aqui agora. Recebe o que é seu agora. Estende a sua mão aí. Estende a sua mão aí. Tem uma unção de Deus que está vindo na sua mão e está valendo para um milagre. Você crê? Você pode dizer amém? Deus está treinando a sua fé. Estende a sua mão aí. Tem uma unção de Deus na sua mão agora. Tem uma unção de Deus na sua mão agora. Se você colocar suas mãos agora no armário, ó, vai ter uma grande providência na despensa, no armário, no seu celeiro. Ó, se você colocar a mão na carteira, você vai ver alguma coisa acontecendo. Ó, tem gente que vai colocar a mão na chave do carro e vai vir uma chave nova, porque vai ter troca de carro.
Eu estou falando porque Deus está me mostrando aqui. Você está ouvindo isso? Ai, isso aqui não é teologia de prosperidade, não. Isso aqui é cuidado de Deus. Isso aqui é o Deus que fala na terra. Você está ouvindo? Então presta atenção aí. No romper da manhã Deus está fazendo milagres. Tem gente aqui que a partir de hoje vai começar a receber notícia boa. Porque esse ano foi muita notícia ruim na vida de alguém aqui. E Deus está falando com você. Vai começar as notícias boas agora. Deus sabe até onde você pode suportar. Você está ouvindo isso? Deus vai dar ideia para pessoas aqui pagar dívidas. Eu estou falando. Na verdade não é eu que estou falando, Deus está falando aqui. Você que tem dívidas já de muito tempo, não vai virar o ano antes da dívida ser paga. Você está ouvindo isso? Tem gente aqui que tem colocado Deus em primeiro lugar. Aí sabe o que aconteceu? Deus fez uma promessa para você. Você coloca Deus em primeiro lugar, Ele te faz promessas. Aí não é você que, não, eu que quero, eu que estou fazendo. Não, Deus te fez uma promessa. Se Deus te fez uma promessa, deixa Deus cuidar de você. Eu já falei para vocês aqui, um dia eu estava ministrando no culto de jovens. Eu vi um rapaz e Deus me deu uma visão, ele olhando na vitrine um tênis. Eu falei, às vezes o seu pai da terra, não sei se ele pode te dar. Mas o seu pai do céu viu quando você chegou naquela vitrine e olhou o tênis. Ele vai dar esse tênis para você. Alguma coisa assim que foi a palavra na hora. Que hora que vem debaixo da unção, a coisa é séria. Né? A prima dele estava do lado e ficou assim, assustada. Porque ela estava na cena. O Espírito Santo estava na cena. O Espírito Santo estava vendo quando você orou. O Espírito Santo estava vendo até os seus pensamentos. E Ele está vindo cumprindo milagres. Ele está vindo cumprindo palavra. Ele está vindo te capacitando. Você está ouvindo isso? Ele está vindo cumprindo palavra antiga. Ele está vindo destruindo todo o poderio das trevas. Porque tem gente aqui que estava debaixo de... eu vi como se fosse assim, metralhadora, sabe? Estava debaixo assim, de muito ataque espiritual. Mas Deus te traz aqui para dizer, Ele está destruindo agora todo o poderio das trevas. Ele está quebrando, Ele não está destruindo só a flecha, Ele está destruindo também o arqueiro. Você está ouvindo isso? Porque as flechas estão sendo enviadas assim, aí Deus destrói a flecha. Só que Deus está falando, estou fazendo melhor para você. Vai parar o ataque. Deus está trazendo um refrigério. Vai acontecer outras batalhas depois. Mas você vai estar bem preparado, bem preparada, em nome de Jesus. Você está ouvindo? Escreve aí, o Deus da providência. Escreve aí, o Jeová Jireh. Escreve aí, Deus é Deus, Deus não é brinquedo. Deus é coisas, Deus é real. Porque tem gente que acha que Deus é assim, sabe? Deus, né? Como se fosse uma fantasia, uma coisa. Não, Deus é real. Deus é vivo. Deus é poderoso. Deus criou os céus e a terra. Tudo existe por Ele, por causa dEle. Tudo é sustentado por Ele. O universo, sabe? Toda a atmosfera, se você estudar as galáxias, tudo aquilo é sustentado pelo poder de Deus. O céu é o seu trono e a terra é o estrado onde repousa os seus pés. Deus é grande e Deus é poderoso. Se você orar com fé, você vai ver Deus respondendo, você vai ver Deus agindo de uma maneira poderosa. Você está ouvindo isso? Como ter fé? Pega as orações aí e bota fé que Deus tem milagres para liberar na sua vida. Gente, que poderoso, especial. 5 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Estamos aqui, tá bom? Aqui no primeiro comentário, na verdade, primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração para você. E na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.